Liturgia do dia 2 de dezembro de 2023, sábado da 34ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra, mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia. Até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé
diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A visão escatológica de Daniel prossegue, mas desta vez não consegue compreender sozinho o seu sonho e pede explicação a uma das figuras do tribunal celeste. Os 4 animais são 4 reinos poderosos, que todavia serão suplantados pelo reino dos santos do Altíssimo. O 4º animal aterroriza Daniel, que mais uma vez pede explicações ao anjo. Haverá 10 reis e finalmente um rei, o pequeno chifre, mais feroz e blasfemo que os outros, que substituirá o culto de Deus pelo dos ídolos. Este rei terá mãos livres durante um certo tempo. Depois será julgado e reduzido a nada. O reino eterno será finalmente entregue aos santos do Altíssimo, as potências angélicas que representam o domínio de Deus. Podemos entrever uma alusão à revolta dos Macabeus contra Antíoco IV, ou aos rebeldes que lutam por salvaguardar a pureza da fé e o conforto da previsão da vitória final. Com respeito ao Evangelho, ao terminar o discurso escatológico, Jesus alerta-nos para o perigo do relaxamento espiritual, mas também nos convida à coragem e à força do testemunho. Mas o que mais interessa ao Senhor é preparar os discípulos para a luta espiritual que há de caracterizar a sua experiência histórica. Se são perigosos os ataques exteriores, não o são menos as fraquezas interiores. Para ser fiel ao Evangelho, é preciso estar atento a si mesmo e resistir aos outros. Por isso o convite: velai orando continuamente. Estas palavras apontam as atitudes de quem quer ser discípulo de Jesus. São atitudes indispensáveis a cada um dos crentes, mas também às comunidades. Na certeza de que todos havemos de comparecer diante do Filho do Homem, Jesus indica-nos a necessidade de fazer algumas opções. Em primeiro, a da vigilância, isto é, a do exame crítico do tempo em que vivemos, a presença crítica na sociedade em que vivemos e atuamos, mas também o discernimento crítico das propostas de salvação que vamos recebendo de um lado e de outro. Em segundo lugar, a renúncia, para nos prepararmos para o encontro com o Senhor, para estar interiormente e exteriormente puros, para não nos deixarmos seduzir pelo mundo nem pelo maligno. Velai orando continuamente, a fim de aparecerdes firmes diante do Filho do Homem. No último dia do ano litúrgico, o Senhor recomenda-nos esperança e vigilância. Paulo repetia essa recomendação aos coríntios: estai vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos e fortes. A Igreja continua a repeti-la: vigiai e orai em todo o tempo, para vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Podemos ter esperança, porque lemos no livro de Daniel: a realeza, o império e a grandeza de todos os reinos, situados sob os céus, serão então devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo. Será então que o Filho do Homem, de quem ontem ouvimos falar, corresponde ao povo? É um ponto obscuro. A expressão aqui tem sentido coletivo e sempre messiânico. Mas o sentido pessoal não é excluído, porque o Filho do Homem é ao mesmo tempo o chefe, o representante e o modelo do povo dos santos. Jesus falou de si mesmo muitas vezes como Filho do Homem. Os santos, diz Daniel, serão por um certo tempo entregues nas mãos dos inimigos. Depois, Deus retirar-lhes-á o poder, e os santos receberão do reino.
é a nossa esperança. Tende confiança, eu venci o mundo. Jesus venceu e nós participamos da sua vitória, se permanecermos unidos a Ele, orando e vigiando. Segundo o seu desígnio de amor, concebido antes da criação do mundo, o Pai enviou-nos o seu Filho. Ele o entregou por todos nós. Pela ressurreição, constituiu o Senhor coração da humanidade e do mundo, esperança de salvação para quantos ouvem a sua voz. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.